peço neste momento que ilumine a nossa convidada de hoje, para que ela possa ser intuída por Ti e pelos bons Espíritos, para que cada palavra que ela venha pronunciar possa tocar nas nossas mentes, nossos corações, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Muito obrigado por toda a Tua bondade. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, Aila, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a experiência espiritual. E eu entendo a experiência espiritual como uma experiência existencial que a gente faz não só no momento de oração, mas no nosso dia a dia. É um pouco de sinônimo de nossa amizade com Deus, mas uma amizade que nos dá condições de fazer uma reforma íntima, que nos leva a uma mudança de vida, um amadurecimento, ou como vocês gostam de dizer, uma evolução. Isso é experiência espiritual, como um sentir, uma presença forte de Jesus acompanhando o nosso dia a dia, principalmente nos momentos difíceis, senti-lo como amigo. Então, isso eu entendo experiência espiritual como isso. Algumas pessoas pensam que experiência espiritual é apenas quando nós estamos na oração e sentimos ou um calor no coração, ou sentir flutuar, ou sentir dormência. Não, esses fenômenos físicos são secundários, são apenas efeitos de algo interno que é muito mais forte. E às vezes esse algo interno que é muito mais forte não traz nenhum desses efeitos, né? Não necessariamente tem esse efeito. E o contrário disso é a gente saber que Deus existe, saber na inteligência que Deus existe, saber que Deus é bom, que Deus é poderoso, conhecer uma doutrina, conhecer bem uma religião. Isso não é experiência espiritual, isso é ter religião. Toda pessoa que tem religião, quer dizer, religião vem de religare, que quer dizer ligamento, ligadura, não é? Estar conectado, que é isso a palavra que hoje está na moda, é conexão. Essa conexão, ela exige algo mais, ela exige a experiência de Deus. Quando nós não temos a experiência espiritual, nós temos religião, nós temos fé, mas nós não temos uma amizade profunda, uma necessidade vital, uma necessidade de encontrar-se, de amor profundo, de saudade, de sede, desse contato com Jesus, etc. Então, não temos aquela paixão mesmo, aquele apego com Jesus. Então, podemos viver uma vida inteira tendo religião, sendo boas pessoas e não termos a experiência espiritual. Mas o ideal é que todo cristão tenha experiências espirituais e a tenha com frequência. Porque, vou dizer uma coisa, saber que Deus existe só pelo intelecto não faz a gente melhor. A gente pode se sentir uma pessoa muito correta e ser correta e chegar do outro lado da vida e ter uma surpresa, que a gente não era tão assim, como a gente pensava, não é? E é porque a gente não fez nada de errado, muito grande não. É porque a gente não tinha um fervor, não é? Então esse fervor é a experiência de Deus, a experiência espiritual. E aí eu vou falar sobre a experiência espiritual e as noções sobre Deus. Quer dizer, o que as pessoas pensam a respeito de Deus? Que tipo de Deus elas acham que Deus é? E que tipo de Jesus as pessoas acham que Jesus é no nosso tempo, na nossa atualidade? Então, na antiguidade, se entendia Deus, primeiro que se entendia que existem vários deuses. E seria muito pobre, muita pobreza de inteligência, alguém achar que só tinha um Deus. Seria.
O fator inteligente era quando se pensava que existiam muitos deuses. Porque a vida, ela é complexa, a vida humana. E nessa complexidade, nós temos vários aspectos da nossa vida. Nós temos o aspecto profissional, nós temos a nossa afetividade, sexualidade, nós temos uma sociedade, nós vivemos numa cidade, não é? Nós vivemos numa aldeia, nós vivemos num povoado. E assim, tinha um Deus para a saúde, um Deus para casar. Hoje nós temos os santos, os católicos. Eu digo nós porque eu sou católica, né? Sou freira católica. Então, tem um santo que casa, é o Santo Antônio. Tem a santa que cura os olhos, é Santa Luzia, né? Dia 13 agora vamos festejar. Tem o santo que manda a chuva, que é São José, pelo menos no Ceará e região Nordeste. E assim vai. Então, hoje o que a religiosidade popular diz, não é? Afirma, com esses padroeiros para todas as coisas, tem o padroeiro de cada cidade, de cada estado, de cada bairro, de cada coisa. Então, que hoje se chama de santos, para isso, a antiguidade chamava de deuses. Então tinha um Deus para a aldeia, um Deus para curar determinada coisa, um Deus para dar riqueza, um Deus da guerra para fazer vencer a guerra, um Deus para esporte, para ajudar a vencer nos esportes, tinha um Deus para casar, tinha um Deus para cada aspecto da vida humana. Então as noções antigas sobre Deus é que eles eram vários e cada um poderia ser monoteísta, adorar é um monoteísmo que é mais monolatria, quer dizer, eu adoro eu cultuo um Deus, e eu sei que os outros existem. E quando Israel começou o monoteísmo de Israel, o monoteísmo é adorar um só, ou acreditar na existência de um só. Não pense que Israel achava que os outros deuses não existiam. No início de Israel, eles achavam que os deuses existiam, só que eles não poderiam adorá-lo. Então, a grande tentação para Israel foi adorar Baal, porque Baal era o Deus responsável pela fecundidade dos homens, dos animais e dos campos. Então, era uma sociedade agrícola, pastoril. Era importante ter colheita, era importante ter rebanhos. Então, sempre o povo de Israel estava pulando a cerca e cultuando Baal, e os profetas reclamando, né, disso. Então, na mais antiguidade, os deuses, eles eram cridos por todos, inclusive por Israel, que dizia que não poderia adorar outro deus, a não ser o Deus da aliança, mas de vez em quando adorava. Quando a coisa apertava, não tinha chuva, ele ia para o santuário de Baal e pedia chuva para Baal, porque Baal fecundava a terra. Baal era um deus cananeu, e que era muito cultuado naquela região que hoje nós chamamos de Terra Santa. Certo? Então, os antigos pensavam isso. E vocês vão ver que muitas coisas que os antigos pensavam ainda estão presentes na mente de muitas pessoas. Olha, uma coisa é eu ler a história de Santa Luzia. Ela foi uma das primeiras mártires do cristianismo, lá naquelas primeiras levas. E ela tinha uns olhos tão lindos, e o algoz dela disse que se ela se entregasse a ele, ela seria livre da morte, porque ela tinha uns olhos muito lindos, e os olhos dela conquistaram a simpatia e a atração daquele homem que iria matá-la. Mas ela não aceitou. Então ele primeiro começou a torturá-la, furando-lhe os olhos. Então essa é uma história maravilhosa de fidelidade ao cristianismo. Fazer dela alguém que interceda a Deus por nós, pelos nossos olhos, é importante quando eu resgato a história dela, quando eu sei porquê. Mas achar que ela faz uma mágica sem saber nada, nem nada dela, e achar que as minhas vistas estão sob a proteção dela, é uma ingenuidade. O Santo Antônio, ele nunca foi responsável por encontrar namorado nem marido para ninguém.
né? Ele era um homem que anunciava o evangelho, correu risco de vida, que foi evangelizar os mouros. Ele era muito eloquente quando ele explicava o evangelho. E aí, quando ele foi mandado para os mouros, ele achava: agora eu vou dar a minha vida por Cristo, porque todos os frades franciscanos que são enviados para evangelizar os mouros matam e mandam a cabeça de volta para provar para os cristãos que eles estão mortos. E o Santo Antônio disse: ai, que maravilha, eu vou dar minha vida por Cristo. Mas ele falava tão bem do evangelho que quando ele falou, os mouros se converteram. Ele voltou triste porque não mataram. Não é que ele queria dar a vida por Cristo. Então, o que isso tem a ver com casamento? Não tem nada. Então, já é um misticismo que vai dizer que Santo Antônio é o santo casamenteiro, e você tem que botar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, etc. Como muitas pessoas ingenuamente pensam. Então, isso aí não são resquícios das divindades do passado, que ainda hoje estão na nossa cabeça. São noções sobre Deus, como se tivesse um responsável por cada setor da nossa vida. Como hoje em dia ninguém fala mais em deuses, falam em santos. Falam em santos. Os santos, eles são exemplo. Primeiro, eles são exemplo para nós. Depois, eles são nossos grandes intercessores. Eles fazem muito por nós, para que a gente trilhe bem o caminho que Deus nos concedeu trilhar. Então, existem ainda hoje muitas noções sobre Deus, são noções antigas. Agora, eu gostaria de falar para vocês, aqui eu trouxe uma colinha no meu celular, uma noção sobre Deus. Eu queria falar para vocês a partir de um conto árabe, que ele se tornou conhecido, principalmente das crianças, e que hoje nós já não somos mais crianças, que foi um filme de 1992 chamado Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Então, esse é um conto muito antigo, ninguém sabe se a origem dele é árabe ou se era só a versão do conto que foi encontrada. Então, esse conto ficou conhecido quando um francês, Antoine Galland, traduziu para o francês, no século XVIII, uma lenda ou um conto que ele ouviu e que ele recebeu de um pergaminho de um contador de histórias na Síria, quando ele andava pela Síria. Então, o conto era muito simples. Existem várias versões, mas no núcleo antigo era muito simples. Um menino, que primeiro que Aladim quer dizer a nobreza da fé. O pé da letra quer dizer a nobreza da fé. Um menino, ele era muito ingênuo. Então não tem nada a ver com o conto de Walt Disney. Porque o desenho animado de Walt Disney foi modificado de uma forma que os Estados Unidos criticassem, colocassem na cabeça das crianças que os muçulmanos são maus. Então, para destruir a cultura, a religião, hoje em dia faz mais efeito ainda, porque a gente vê muitas guerras, o terrorismo e tudo, mas a gente não pode confundir. O Islã é muito mais do que um governo talibã. Aquilo ali é um modo de ser Islã. Né? Existe um modo de ser Islã que não é nada daquilo. Então, uma coisa é o Islã fanático, outra coisa é o Islã, que se dá bem com todo mundo. Quando a gente vai para a África, lá tem muito do Islã. Há muitos anos eles são pessoas normais, como qualquer um de nós, fazem universidade, cabeça boa, cabeça aberta, as mulheres estudam. Lá na Espanha, quando eu fui estudar lá, tinha um departamento árabe, tinha as meninas do Islã que estudavam, não é? O véu muito enfeitadinho, só deixando metade do cabelo de fora, cheio de pedrinhas preciosas, que eu pensei: eita, sair no meu bairro lá em Fortaleza, já teria voado faz tempo. Mas enfim, não é esse Islã que nós vemos na TV, porque a TV só mostra o fanático do Islã, não mostra o Islã, né? Então, o filme de Aladim, ele tem uma traição, o da Disney, porque ele quer difamar o Islã. Mas o conto é bem significativo e vai nos ajudar na noção sobre Deus. Porque esse conto era para educar as pessoas sobre o que elas deveriam pensar sobre Deus. Se fosse esse conto trazido por nossos
nossas crianças da evangelização, vocês iriam ver que ia educá-las a pensar corretamente sobre Deus. O conto foi escrito para que as crianças pensassem corretamente sobre Deus. Não só as crianças, os adultos também. Né? Então, o menino muito ingênuo, ele queria a sabedoria. Ele vivia com a mãe dele, ele era muito honesto, o contrário lá do Aladim que aparece no desenho, porque ele rouba, né? E tudo, e tem que fugir. Ele é espertalhão, não é isso. O menino é ingênuo. Como ele é ingênuo, ele é pobre, ele vive com a mãe dele, ele é muito honesto e muito piedoso. Ele é muito piedoso no sentido de que ele é uma pessoa que se afeta pelo sofrimento do outro, e também ele é uma pessoa religiosa. Mas ele sabe pouco sobre as divindades. Então, esse conto é para falar sobre as divindades daquela cultura. Como foi que aquela cultura deixou as divindades e se tornou monoteísta, acreditar em Alá como sendo um. Que antes de Maomé eles acreditavam em várias divindades, que inclusive eram divindades menores e que eram entidades que faziam bem, faziam mal, tinham mau humor e tudo mais, não eram muito confiáveis. Então essas divindades eram chamadas de gênios, né? Mas era tudo divindade, eram chamadas de entidades divinas, né? Então o menino era ingênuo e todos acusavam de que ele não tinha sabedoria, que ele era ingênuo. A sabedoria no Oriente ela tem um pouco de esperteza, então ele era ingênuo e não ia se dar bem na vida, ia ficar sempre pobre e tal, porque ele era muito sem sabedoria. Ele era inocente, né? Ele era inocente. Então, ele foi encontrado por um mago que andava sempre procurando aprendiz. E o mago, a principal função do mago não é ser feiticeiro, não é ter poderes, não é, sobre as forças da natureza. A principal função do mago é a sabedoria. Então, como é sábio, sabe também manipular o magnetismo da natureza, mas o principal é que ele é um sábio. Então, o menino encontrou-se com aquele mago. Vocês lembram que magos foram ver Jesus, não foram reis, foram magos, né? Do Oriente, foram ver Jesus e deram presentes a ele no Natal, né? Que nós retratamos sempre no Natal, aqueles magos. Então, eles eram astrólogos. E ser astrólogo era ser o mais sábio possível naquela época, né? Então, o mago encontra com o menino ingênuo e diz que é tio dele. Olha, eu sou irmão do seu pai, um irmão... O menino é órfão, né? Então o pai se faz passar pelo tio, né? E convence a mãe do menino, né? Que é o nosso Aladim, e o menino de que ele é um tio. E ele é mago, então ele pretende ensinar para o sobrinho toda a ciência que ele tem, todo o conhecimento. E o menino, como é ingênuo, tudo que ele quer na vida é ser sábio, é sabedoria, né? Então, ele quer a sabedoria. É interessante que na Bíblia também, a Bíblia começa com o livro do Gênesis, e tudo que o casal quer é o fruto do discernimento do bem e do mal. É saber o que é certo e errado. Não é o fruto do conhecimento só. É do principal conhecimento, que é saber o que é certo e errado, que é a sabedoria por excelência, né? Então, ele queria ser sábio. E então ele vai acompanhar aquele tio que é mago. Mas na verdade o mago ele quer poder e ele quer riqueza. E ele sabe que o poder e a riqueza está numa divindade que está presa numa lâmpada velha. Mas o menino não sabe disso. E o mago sabe que ele sendo maquiavélico, ele sendo malévolo, ele não pode tocar na lâmpada a não ser que ela seja dada a ele. Ele não pode roubá-la, porque senão ela não vai funcionar. Então ele quer convencer o menino, ele é mais um aprendiz, porque ele já teve vários, quer convencer o menino a pegar a lâmpada para ele, porque o menino é ingênuo, e dar um presente para ele. Então ele vai nas andanças dele para ensinar a sabedoria para aquele jovem aprendiz.
e chegam em frente a uma montanha. Ele abre uma caverna, uma caverna na montanha e diz: ali tem um jardim fantástico, jardim, Bíblia, jardim. Vê que o conto é do Oriente. São essas figuras que estão sempre, quando se quer saber sobre Deus, tem esses contos com jardim, com sabedoria, tudo que se quer sabedoria e tal. E então ele abre a passagem para o jardim e diz: olha, tem um jardim maravilhoso aí, cheio de riquezas, um jardim cheio de delícias, com todo tipo de árvore, todo tipo de coisa, de pássaros que você vai ver muito lindo, com cachoeiras e tudo mais. Aqui está um anel para te proteger. Qualquer coisa você gira o anel, que você terá a proteção necessária se alguma coisa for te acontecer. Deu o anel para ele, ele passou a usar o anel. Então ele entrou ele disse: atravesse todo o jardim, lá no centro do jardim, o jardim é longo, lá no centro você vai encontrar uma velha lâmpada, traga para mim. E esse é um teste para ver a sua obediência. Se você for obediente, você será meu aprendiz. Então o rapaz vai e ele vê muitas riquezas, muitas joias, mas ele não é ambicioso. Então ele não pega naquelas joias. Agora ele acha interessante porque ele vê pessoas, ele vê estátuas de ouro. E as estátuas de ouro estão quase tocando alguma joia. Ele não consegue, na ingenuidade dele, perceber que ali foram meninos que foram antes dele e que se deixaram seduzir pelo poder das riquezas, pelo fascínio das riquezas, e tocaram aquelas joias e foram transformados naquilo que a joia é. Porque nós nos tornamos aquilo que nós mais desejamos, né? Se nós desejamos o metal, então nós nos transformamos em metal. E então ele foi adiante e encontrou lá no centro do jardim a velha lâmpada. E pegou a lâmpada e ia levando de volta para o tio, né? Mas quando chegou na abertura, tinha só uma pequena abertura para que o tio o visse. E ele disse: tio, estou com a lâmpada. Ele disse: passe pela abertura. Ele disse: não, abra a montanha para que eu saia. Ele disse: não, me entregue a lâmpada. E nessa discussão, o tio foi ficando com aquela ganância, aquela coisa toda, foi ficando nervoso e fechou a passagem. Morra aí dentro. Fechou a passagem, deixou-o lá dentro. E ele se viu sozinho, naquela escuridão, dentro de uma caverna, que estava dentro de uma montanha, que tinha muitas joias, tinha muito dinheiro, tinha um tesouro grandioso lá, mas ele ia morrer de fome. Ele ia morrer sozinho, ele ia morrer na solidão, e ele estava sem a mãe dele, sem ninguém. Então, o que ele mais desejou nessa hora era ter alguém, era ser feliz, era poder compartilhar. Lembra que antes o que ele mais desejava era sabedoria. Nessa hora ele desejou uma pessoa para que ele compartilhasse a vida dele, para que ele não estivesse tão sozinho. E nessa hora do desespero, esfregando a mão, esfregou o anel e apareceu-lhe um gênio. Um gênio era uma das divindades, uma divindade menor, mas era uma das divindades daquele povo. E aí ele pediu para sair dali. E o gênio o tirou de lá. E ele saiu dali com aquela lâmpada, figurando, sem saber o que era, e conseguiu voltar até a terra dele e disse para a mãe dele: aquele homem mentiu, não era nosso tio, etc. E ela ficou muito chocada, impactada com aquilo tudo que aconteceu. Bom, e eles eram muito pobres, então não tinha o que comer. Então a mãe resolveu que era bom ele ir no mercado tentar vender aquela velha lâmpada. Mas ele viu que a lâmpada estava muito velha. E se ele fosse vender daquele jeito, ninguém iria comprar. Então ele esfregou a lâmpada. Quando esfregou a lâmpada, saiu uma divindade, um gênio muito mais poderoso. E o que ele mais queria era dar algum conforto para a mãe, ter dinheiro, ter onde morar, e ser feliz, ter alguém. Então o gênio, a divindade, deu para ele um palácio
muita riqueza, e ele pôde pretender casar-se com a princesa, filha do sultão, que era também uma pessoa muito inocente, era uma jovenzinha bem inocente, como ele era. Então casaram, estavam felizes, estava tudo bem, e ele guardou a lâmpada sem dizer para ela o que era. E só disse assim: nunca toque, nunca pegue, deixa aí, é uma velha lâmpada de estimação. O mago acabou descobrindo que ele estava vivo, que ele, pela riqueza que ele tinha, deduziu que ele tinha descoberto o segredo da lâmpada. Mas a lâmpada tem que ser dada, não pode ser roubada. É igual o fruto do jardim. O discernimento do bem e do mal e a árvore da vida tem que ser dado por Deus, não pode pegar, tem que ser dado. A imortalidade é algo que Deus dá, a gente não pega, a gente não rouba. Então os contos antigos sempre falavam de alguém querendo roubar as coisas se for roubado não funciona. Então ele se disfarçou e saiu vendendo lâmpadas novas e dizendo que quem gostaria, ele era um colecionador, gostaria de trocar aquelas lâmpadas novas por uma lâmpada velha, porque ele era colecionador. E a jovem princesa entregou aquela lâmpada maravilhosa para o mago. E o mago transferiu todo o palácio para uma terra bem distante. Então Aladim tinha que agora salvar a vida da amada dele. Então ele pediu, tinha um anel, pediu ao gênio do anel para ajudá-lo. E o gênio falou: eu sou um gênio menor, aquele é um grande gênio, eu não posso desfazer o que ele faz, mas eu posso te levar até lá, e aí você resolve. Ele conseguiu retomar a lâmpada, para encurtar a história, porque o importante é o que a história vai nos falar sobre Deus. Retomou a lâmpada, mas a coisa mais incrível que ele fez, que é aí que encerra a nossa história e nos dá uma visão sobre Deus, é que ele deixou a divindade livre. Quando ele tinha o desejo a fazer, ele desejou que a divindade, no conto ele desejou que a divindade ficasse livre. Aquele Deus ficava livre. Porque ele viu que um Deus preso a uma lâmpada é um Deus que faz o mal. Porque esse Deus cai na mão de pessoas inescrupulosas, que usam esse Deus para fazer o mal. Então ele disse para o gênio, para aquele Deus, que ele estava livre. E ele disse: mas se eu ficar livre, você não poderá me obrigar a te ajudar. Ele disse: eu prefiro confiar em você como um amigo. Então, por que eu estou contando essa história? Porque nós, ainda hoje, temos a mania de colocar Deus dentro de uma lâmpada. Uma lâmpada que a gente esfregue e que Deus saia e faça aquilo que a gente pediu. Às vezes a lâmpada é uma doutrina, às vezes é uma igreja, às vezes é um grupo, às vezes é um centro. Mas a gente acha que a partir dali, se a gente fizer certos procedimentos, funciona. Qual é o procedimento que o Aladim tem que fazer? Esfregar a lâmpada. Então nós criamos ritos, e até quando nós combatemos ritos, nós criamos ritos. Nós dissemos que tem que ser feito assim. Porque se não for assim, não funciona. Mas Deus, ele tem que ficar livre. Porque ele é livre. E quando nós tentamos aprisioná-lo a uma lâmpada, já não é Deus. Certo? Nós nos iludimos. Nós queremos colocar Deus dentro de uma lâmpada maravilhosa, que ele esteja à nossa disposição. Na hora que a gente fizer o procedimento correto, aí ele vai fazer o que a gente quer. Vai realizar os nossos desejos. E um Deus assim é perigoso. Faz o mal. Um Deus assim, é por isso que tem pessoas que usam a religião para fazer coisas erradas. Que usam a religião para enriquecer. Que usam a religião para ter poder. Que usam a religião para vários tipos de coisas que não são adequadas. Porque tem uma noção de Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que eu realizo um procedimento e ele faz o que eu quero. Ele faz exatamente o que eu quero. Então a gente tem que deixar Deus ser livre. Saber que ele faz se quiser, quando quiser. Que não existe esse jeito de fazer oração.
que não existe esse jeito de fazer as coisas. O que existe é que Ele é livre e nós confiamos nele. Aí nós temos que confiar. Porque se Deus estiver livre dos procedimentos, então aí a gente tem que contar com a amizade dele. A gente vai ter que confiar que ele vai fazer. Não porque a gente está fazendo qualquer coisa que faça com que ele faça, mas porque a gente está contando com ele como a gente conta com a pessoa que é nossa amiga. Então é muito tentador para o ser humano colocar Deus dentro de uma lâmpada maravilhosa. E ser o Deus que realiza meus desejos. Um Deus que eu preciso fazer determinadas coisas para que Ele faça. Me diz se vocês nunca receberam pelo WhatsApp uma corrente dizendo faça assim, faça 3 vezes, faça 10 vezes, passe para tantas pessoas que vai funcionar. É o mundo de hoje. Qual é a diferença? É um Deus que não está numa lâmpada, mas está no celular. Você faz um procedimento e é até parecido com o procedimento da lâmpada. Tá. Envia para não sei quantos, todos os meus contatos. Pronto, né? Então, cada vez mais nós estamos nos iludindo a respeito de Deus. E aí a gente se engana. Por isso que a gente sempre tem que ter uma avaliação, um exame de consciência e perguntar como é que eu estou me relacionando com Deus. Eu tenho uma experiência espiritual, porque se eu tiver, eu sei que Deus, olha, Ele me atende sempre. Quase nunca Ele faz o que eu quero. Porque atender-me sempre não significa fazer o que eu quero. Porque eu sou sem sabedoria, sou ingênua. Eu não tenho conhecimento do bem e do mal todo. Quem tem isso é Deus. Eu tenho alguma noção do bem e do mal. Mas eu ainda preciso crescer muito para saber plenamente o bem e o mal. E, inclusive, para mim. Então, eu acho que algo é bem para mim e esse algo é um mal para mim. Quem sabe disso não sou eu, é Deus. Né? Então, a gente vai cada vez mais colocando Deus agregado a algo. E quando as religiões surgem para renovar a nossa noção de Deus e nos dar uma noção de Deus muito mais aprofundada, a gente vai começando a caminhar e a coisa desanda em determinado tempo que ninguém sabe o que é, desanda e lá vai o Deus de volta para a lâmpada. E aí a gente acha que fazendo certo, isso e isso outro, que a gente está no controle, não é? E isso é muito sutil. Às vezes esse esfregar a lâmpada é o meu mérito. Ele vai me dar porque eu tenho mérito. Eu posso ter mérito e ele não me dá porque não é o bem para mim, ele que sabe. Não é? Então a gente vai disfarçando. Então a gente precisa cada vez mais sempre avaliando se nós temos realmente uma noção sobre Deus. Ele é livre. E Ele é sábio, e Ele é que sabe o que quer. O que eu quero? Eu quero sabedoria, eu quero felicidade, eu quero uma vida confortável. Era o que Aladim queria, porque ele representa aí o ser humano. Mas ele é ingênuo, ele sempre vai ser ingênuo, porque ele é humano. Então ele nunca vai ter o controle sobre Deus. E um Deus dentro de uma lâmpada é um Deus perigoso. Um Deus que é movido por um tipo de doutrina é um Deus perigoso. Um Deus que está na mão de uma igreja é um Deus perigoso. Porque não é um Deus verdadeiro. São entidades que não são Deus. E aí as pessoas inescrupulosas fazem o que querem com esse poder. E aí fazem o mal para as pessoas. Não é? Então esse era o meu recado e eu espero que todos nós possamos ter uma verdadeira, uma genuína experiência espiritual. Se tiver tempo e alguém que quiser fazer alguma pergunta, eu me disponho, mas não sei se ainda temos tempo, acho que não.